Aposentadoria por tempo de contribuição em 2022. Inicialmente, eu peço para que você se inscreva no meu canal. Nós temos vídeos inéditos às terças e quintas-feiras, tratando de matéria de direito previdenciário, direito do trabalho e norma de segurança do trabalhador. Hoje nós vamos falar sobre a aposentadoria por tempo de contribuição, agora em 2022. Esse vídeo é para você que pretende se aposentar no ano de 2022 por tempo de contribuição. Muitos têm dito que após a reforma da Previdência, que ocorreu em novembro de 2019, acabou a aposentadoria por tempo de contribuição, o que não é verdade. Muito embora a reforma estabeleceu idade de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens, contudo, há ao menos 4 regras, que nós chamamos de regra de transição, que permite a aposentadoria por tempo de contribuição agora em 2022. Então assista esse vídeo até o final, não saia daí, certamente essa informação será importante para você, segurado ou segurada da Previdência Social. Antes de falarmos da primeira regra, regra de transição para a aposentadoria por tempo de contribuição em 2022, é importante deixar claro que se você, segurado ou segurada, antes da reforma tinha 35 anos de contribuição, homem, e 30 anos, mulher, independentemente da idade, e não requereu ainda a sua aposentadoria, você poderá fazer agora. Essa aposentadoria será pela lei anterior, pela regra anterior, que é o direito adquirido, e terá a aplicação de fator previdenciário, contudo, independe da idade, ou seja, não se exige idade mínima. A partir daí, ou seja, a partir da reforma da Previdência de 13 de novembro de 2019, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela apresentou algumas regras, ela apresentou algumas questões que nós vamos tratar agora. Então, deixando bem claro que para a aposentadoria por tempo de contribuição após a reforma, se exige 62 anos de idade para a mulher e 65 anos para o homem, com 30 e 35 anos de contribuição, respectivamente. Agora, quem não tinha implementado essas duas condições, o que fazer? Há pelo menos 4 regras de transição. A primeira seria idade mínima progressiva, falando agora de 2022. Então, você pode se aposentar por tempo de contribuição agora em 2022, na regra denominada de idade mínima progressiva. O que vem a ser isso? O tempo acaba sendo o mesmo, 30 anos de contribuição. Então, você, mulher segurada, que tem 30 anos de contribuição agora em 2022 e 57 anos e 6 meses de idade, você consegue se aposentar por tempo de contribuição. O homem, o segurado, que tem 35 anos de contribuição, que completou agora, ou já tinha agora em 2022, 35 anos de contribuição, e 62 anos e 6 meses de idade, também consegue se aposentar por tempo de contribuição na denominada regra da idade mínima progressiva. E aqui tem 2 aspectos que eu anotei importante. Aqui, na verdade, o primeiro é que não tem fator previdenciário. O que era o fator previdenciário, né? Era aquele que se aplicava para reduzir o valor da aposentadoria, levando em consideração especialmente a idade do segurado. Contudo, aqui tem um redutor. E qual é o redutor? Começa com 60% do valor do benefício e é acrescido 2% a cada ano, 2% de contribuição a cada ano que superar o tempo mínimo exigível para a aposentadoria por idade. Qual o tempo mínimo exigível? Seria 15 anos para a mulher e 30 anos para o homem. Contudo, nesse caso em particular, como a idade para a aposentadoria em 2022, por tempo de contribuição, na regra denominada de idade mínima progressiva, se exige 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem, então aqui nós vamos chegar um salário de benefício por volta de 90%. Por quê? O tempo mínimo para a mulher de 15 anos, mas se exige 30, então teria 15 anos acrescido 2% a cada ano, no caso das mulheres. E também no caso dos homens, a 2% a partir de 20 anos, mas se exige 35 anos. Então, esse caso de idade mínima progressiva, quem preenche esses requisitos, agora em 2022, terá uma aposentadoria por tempo de contribuição muito próxima da integralidade no valor do benefício. Uma outra regra também para aposentadoria por tempo de contribuição em 2022
é o que nós chamamos de pedágio de 50%. Essa regra ela é mais restrita, né? Então, aqui, na verdade, a vantagem dela é que não se exige idade, contudo, se aplica o fator previdenciário. Então, como funciona o pedágio de 50%? É para aqueles segurados ou seguradas que tinham, no caso da mulher, 28 anos ou mais de contribuição na data da reforma e no caso dos homens, 33 anos ou mais de contribuição na data da reforma, que foi em novembro de 2019. Então, vamos usar um exemplo aqui prático. O homem que tinha 34 anos de contribuição em novembro de 2019, faltava um ano, então não consegue se aposentar, faltava um ano para os 35. Então, ele completa os 35 anos e paga um pedágio correspondente a 50% do que faltava. Logo, se tinha 34 anos, um ano 35, 50% de um ano, 6 meses. Então, ele teria que contribuir após os 35, mais 6 meses. Então, aí ele consegue se aposentar na regra do pedágio de 50%, independentemente de idade. Contudo, nesse caso, teria o fator previdenciário e também se exige o que eu acabei de falar, um tempo de contribuição de 33 anos ou mais para os homens e 28 anos ou mais para as mulheres na data da reforma da Previdência, que foi em 13 de novembro de 2019. Uma outra regra de transição também aplicada agora para possibilitar a aposentadoria em 2022 é o pedágio de 100%. Essa regra aqui ela é um pouco mais complexa. Então, na verdade, ela exige idade mínima. Observe que na de 50%, o pedágio de 50% não exige idade mínima. Aqui se exige idade mínima para a regra de o pedágio de 100%, que seria 57 anos para as mulheres e 60 anos para o homem. Contudo, essa aposentadoria ela é integral. Ela, até porque se exige idade, né, 57 e 60 anos, ela é integral. E como ela funciona? Veja, quando o homem completar os 35 anos de contribuição, e as mulheres precisam ter 30 anos de contribuição. Então, é necessário ter o tempo para a aposentadoria, de 30 e 35 anos. Contudo, como funciona? Vou usar um exemplo aqui que fica mais fácil. Por exemplo, um homem que na reforma da Previdência, em novembro de 2019, ele tinha 30 anos de contribuição. Então, com 30 anos de contribuição, ele não consegue entrar na regra, ele não tem os 35 para aposentar, não tinha, e também ele não consegue entrar na regra dos 50%, de pedágio de 50%, porque de pedágio era necessário ele ter 33 anos ou mais, ele tem apenas 30 anos. Então, ele vai completar os 35 anos, então digamos que agora ele completou, agora em 2022, ele completou os 35 anos de contribuição, contudo, ele precisa contribuir mais 5 anos, esse é o pedágio de 100%. Então, ele precisa, no caso, teria que contribuir mais 5 anos, então, que seria o pedágio de 100%, e ter a idade de 60 anos. Então, mulher 57 e homem 60 anos. Essa é a regra do pedágio de 100%. Ela não é simples de ser atingida, observe que a reforma da Previdência foi em 2019, né? Então, 20, 21, 22. Então, nós temos 3 anos aí da reforma da Previdência. Então, digamos que ela não é uma regra simples de ser alcançada. Contudo, a sua principal vantagem é que ela não tem fator previdenciário e ela é integral. E, por último, a regra de transição por pontos, né? Qual a ideia de pontos? Pontos é a soma da idade mais o tempo de serviço. Então, antes da reforma da Previdência, já existia a aposentadoria por pontos, que era, na época, uma aposentadoria integral. Hoje não é mais. Então, era essa aposentadoria por pontos antes da reforma. Se exigia 86 pontos da segurada mulher, que é a somatória da idade e o tempo de serviço, e 96 pontos para os homens, e era uma aposentadoria integral. Hoje já não é mais assim, hoje ela não é mais integral, ela tem redutor, então naquela regra sempre do redutor de 60%, mais 2% a cada ano que excedeu o tempo mínimo de 15 e 20 anos para a mulher, 15 e 20 anos para os homens. Agora, em 2022, também a pontuação não é mais a mesma. Essa pontuação está numa escala progressiva. Então, agora em 2022, se exige
89 pontos para as mulheres e 99 pontos para os homens. 89 pontos para as mulheres, que essa escala vai subindo até chegar a 100 pontos. E para os homens hoje é 99, mas nessa escala progressiva que vai chegar aos 20 pontos. Então, para a aposentadoria por pontos no ano de 2022, é necessário somar 89 pontos segurada mulher e 99 pontos homem, e se aplica o redutor, ou seja, o valor começa no valor de 60% e assim vai sucessivamente, essa escala ela vai subir. Por isso, observem que aparentemente aqui não é complicado entender, mas é sempre importante consultar um especialista, um advogado especialista em direito previdenciário, para que ele verifique qual a condição você consegue encaixar, você segurado, segurada, agora em 2022. Observe que nós falamos da aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma, ou seja, as pessoas que preenchem os requisitos. Pós-reforma, nós tratamos de a regra de pedágio de 50%, a regra de pedágio de 100%, a idade progressiva e a aposentadoria por tempo de contribuição através da regra de pontos agora em 2022. Então, ao menos 4 regras de transição. Então, se inscreva nesse canal, compartilhe, deixe seu comentário. Até o próximo vídeo.